Opa, uma boa tarde para você que nos acompanha. Como é que vão as coisas por aí, hein? Boa tarde para você também que está de férias e está nos assistindo também através do nosso Facebook, além aqui na nossa TV Band Vale ao vivo, como sempre. Hoje é terça-feira e por aqui nos Donos da Bola a gente vai com tudo, com os destaques esportivos da nossa região, no futebol, no basquete, no vôlei e muito mais. E claro, nos comentários dele também, do meu parceiro Antônio Carmo. Boa tarde. Aqui as coisas vão quentes, né? Ixi, calor Maria. danado. Gente, vamos continuar aí. Todo mundo tem que se refrescar. Muita água, viu? É, muita água. Aproveite bem. Boa terça-feira. Coitado de quem entra em campo pela copinha. Olha, inclusive é sobre esse assunto que a gente começa o nosso programa. Segunda rodada do grupo 27 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Esporte Clube Taubaté encarou o Carajás na tarde de ontem, um calorzão danado, e conseguiu arrancar um empate aí em 1-1 diante do adversário. E as estrelas que brilharam ontem foram os goleiros. No caso do Burrinho, o João Marcos, que defendeu um pênalti no fim do primeiro tempo e ajudou o Burrão aí. E com esse empate, o time taubatiano continua vivo em busca da classificação. Veja na reportagem de Rafael Olímpio e Jefferson Henrique. O primeiro tempo da partida do Taubaté contra o Carajás pela segunda rodada da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior foi de muita dificuldade para o Burrinho da Central, que não conseguiu se impor contra o adversário, que controlou bem a bola e até arriscava alguns chutes a gol. Nos primeiros movimentos, o Carajás mostrou que seria um adversário aguerrido, querendo a vitória para entrar na disputa por uma vaga e também uma reabilitação após a goleada sofrida contra o Vasco. Mas o time da casa tentou por inúmeras vezes demarcar território, o que não foi fácil de acontecer. Foram 1, 2, 3... até mais tentativas, mas não era um bom dia para a torcida taubatiana. Teve também cartão amarelo para o Léo Naldi aos 21 minutos de jogo. Parada técnica até porque o sol não estava para brincadeira na tarde dessa segunda-feira no Joaquinzão. Mas isso não foi suficiente para o Taubaté se achar em campo, viu? E os visitantes quase abriram o placar. Aos 32 minutos, o goleiro João Marcos defendeu uma cobrança de pênalti e evitou o gol do Carajás. O lance acordou o Taubaté, que melhorou nos últimos 15 minutos da primeira etapa, mas mesmo assim não conseguiu abrir o placar. Na reta final da partida, o panorama era o Taubaté no campo de ataque, com o Carajás mais recuado. O time da casa procurou atuar com menos erros de passes, mas somente em raros momentos conseguiu controlar o jogo. Olha aí, mais um cartão amarelo para o Alviazul. Agora foi para o Diego. No segundo tempo, as duas equipes voltaram mais ofensivas. O Luiz Fernando, que entrou em campo no meio da partida, deixou a torcida extasiada com essa oportunidade, que ficou só no quase mesmo. E o time visitante, mesmo ficando mais atrás, conseguia explorar melhor os contra-ataques. Assim abriu o placar aos 38 minutos com o André, que prometeu o gol antes da partida lá no vestiário. Aproveitou o lance pela direita e chutou forte no canto esquerdo e balançou a rede. 1-0 para os paraenses. O gol não desanimou o Burrinho, que partiu em busca do empate, que veio só aos 45 minutos. Após esse cruzamento aí de esquerda, o goleiro não segurou e Maicon surgiu livre para empatar. Final, Taubaté 1, Carajás também 1. Os donos da casa levaram um susto com o primeiro gol do Carajás, mas a equipe de Arley Dias manteve o equilíbrio em campo, emplacou o gol do empate e segue invicta na copinha. Fruto do trabalho, trabalhamos a semana inteira, sabemos a dificuldade do jogo, tem uma batalha mais pela frente aí, cara, nós temos que torcer por algum resultado aí, mas não tem nada entregue ainda, a gente vai lutar até o final. Fui feliz, pude fazer a defesa, né, ajudar a minha equipe. Não foi o resultado que a gente queria, mas a gente vai trabalhar aí. A gente entrou desligado, tinha vários jogadores que ainda sentiu cansado do jogo contra o Tubarão, que foi um jogo pesado, a gente teve que correr atrás do resultado também. E acho que a gente ainda conseguiu se organizar bem, sair bem, no finalzinho sair o golzinho ali de empate e agora estamos vivos aí para jogar quarta-feira. Nós não fizemos um grande jogo, nós temos consciência disso. Já conversei com eles, vou conversar mais durante esses dias e saber que a gente entrou desligado, né? Quando a gente entra desligado, seja qualquer adversário, ele pode te complicar. Mas graças a Deus aí a gente pôde empatar o jogo, que deixa a gente numa boa condição ainda pela classificação, né? Porque eles têm um confronto direto entre eles. Então é só a gente treinar, ajustar e eu tenho certeza que o próximo jogo a gente vai vir diferente.
O Taubaté está sofrendo um pouco mais do que o Mantiqueira de Guaratinguetá, que já está classificado, para poder conseguir a classificação, Carmo. E eu já mando uma pergunta aqui do nosso Facebook para você. Luiz Fernando Meirelles está participando aqui no programa, se puder mostrar, tá lá no finzinho, ó. Carmo, mesmo com um time mais experimentado, o Burrinho não se impôs em campo. Não era para haver mais entrosamento entre os jogadores e assim mais posse de bola? Era o que se esperava, né, Andressa? De um time que sobrasse um pouquinho mais no jogo. Você pode falar do calor, Andressa, mas isso é igual para todo mundo, porque atrapalha. Se fosse à noite o jogo, o jogador teria uma condição melhor física para poder desenvolver o futebol. Mas esse calor, como todo mundo diz, é ruim para os dois lados. Então, todo mundo vai sofrer. Esperava-se sim um pouco mais do Taubaté, que sofreu para ganhar no primeiro jogo de virada do Tubarão. O Tubarão que mostrou um bom time na estreia, tanto é que empatou com o Vasco ontem. Agora, contra o Carajás ontem, que vinha de uma goleada sofrida diante do Vasco, esperava-se um Taubaté mais solto, segundo jogo, mais à vontade, para conseguir a vitória. E olha, não fosse o goleiro pegar o pênalti no primeiro tempo, já complicaria. E quando tomou o gol aos 38 do segundo, André, deu a impressão de que tudo já tinha, né? Que a vaca já tinha deitado. Mas, por sorte, ainda saiu o gol de empate. Né? Esse é o lance do pênalti. É o lance do pênalti, Antônio. É pênalti, né? Esse pode... Esse até o jogador que fez o pênalti, ele fala para o juiz, pode marcar, quase professor. Arrancou a canelinha do rapaz do Carajás. Inclusive, teve atleta do Carajás que não tinha nem chuteira, Antônio Carmo, para poder entrar em campo. Emprestou ali de última hora. Talvez tenham tido um pouco mais de garra por falta de estrutura, né? Que na primeira rodada ele usou a chuteira de um companheiro da comissão técnica, estragou. E aí teve que emprestar, o pessoal do Vasco da Gama que emprestou a chuteira para ele jogar. É mais tranquilo, isso daí tem muitas histórias, essa participação. assim, né? Não, os times que vendem, tem time aí que vem e demora 8 dias, porque vem de ônibus lá do Nordeste, lá do Norte, para chegar até o destino no interior de São Paulo. É complicado. Os jogadores, eles levam muito a sério, André. Os times que são convidados, os times que vêm aí de fora levam muito a sério a Copa São Paulo. É a chance que o garoto tem de aparecer, de surgir no cenário nacional. Agora, esse gol do Taubaté, os três, olha, três jogadores do Carajás, né? O zagueiro atrapalhou o goleiro. Né? E o Marco, muito inteligente, foi no vácuo ali, pegou e conseguiu empatar o jogo, quando poucos já não acreditavam. Muita gente achou que... Esse gol do Carajás aí também, um belo Mas ele gol, passou né? no meio de todo mundo ali. Também, os 6 jogadores do Taubaté. Aí, os gols meio estranhos. Mas mérito para quem acreditou, para quem fez o gol. Agora é o seguinte, Andressa, não foi bom, o Harley cobrou, tem que cobrar mesmo, não gostou do desenvolvimento do time. E agora vem uma pedreira, vem o Vasco da Gama. Só que tem um detalhe, os dois times vão se enfrentar amanhã. Aliás, não sei porquê, só o grupo do Taubaté que teve uma folga de um dia. Todos os demais grupos da Copa São Paulo, o time joga num dia, folga 2 e no terceiro dia que joga. O Taubaté no grupo dele, os 4 times, jogaram ontem, vão folgar hoje e amanhã já volta. Será que não é porque vai cruzar exatamente com o grupo do Mantiqueira, que joga no mesmo dia? Para poder não fazer agilizar. Jogo casado. Mas aí, André, isso aí é pior para o Taubaté, porque daí fatalmente o time já vai jogar na sexta-feira, né? Bom, vamos esperar, dias de descanso. Porque a tabela marca. Até quinta termina a primeira fase. Sexta e sábado já começa a segunda fase. Domingo, segunda, terceira fase e assim vai porque não tem tempo. Agora, gozado que do grupo lá de Diadema, onde está o Atlético Mineiro, o time jogou domingo e vai jogar quinta. Quer dizer, foi o único caso. Eu estava olhando a tabela, não deu para entender. Tem gente que acha pior ficar muito tempo sem jogar. Não, mas 2 dias, André. Em relação ao físico, não é? Vamos contar o pessoal. A gente está vendo a classificação na tela aí. O Vasco liderando, o Taubaté também, Tubarão e Carajás atrás. Agora, jogaram ontem. Descansam hoje e amanhã, 1h30 da tarde, já está em campo de novo. Agora, esse resultado do Vasco da Gama contra o Tubarão 0-0, a gente fica meio assim pensando se o Vasco é ou não esse bicho papão mesmo nesse grupo. Andressa, e o Taubaté só não pode perder, é isso? Ele pode até perder. Dependendo dos resultados. Se ele perder, ele fica com 4 pontos, ele tem um saldo de 1 gol, se ele perder de 1, ele fica com saldo 0. Aí você pega o Tubarão, que tem -1, e o Carajás, que tem -3, vão se enfrentar. Quer dizer, vamos pegar o Tubarão. O Tubarão teria que ganhar por 2 gols de diferença do Carajás para ter 1 gol de saldo e tirar o Taubaté no saldo de gols. Mas aí não é melhor não contar com isso, pelo amor de Deus. E o Taubaté joga primeiro, né? O jogo dele é o jogo preliminar, que é o jogo da televisão, 1h45 da tarde, depois tem um jogo de fundo. O empate, André, você classifica Vasco e Taubaté. Eu tenho a impressão que ninguém vai sair amanhã
se lançando a um ataque Desesperado, desesperado. Ninguém precisa do gol. Pode sair um gol ali, né, numa jogada, numa bola parada, num escanteio, isso é normal. Mas não é um jogo em que os dois times necessitam do resultado e vão ter que sair. Isso acontece muito nesse... É um jogo de compadre, De compadre. Né, Pode ocorrer, pode ocorrer. Acontece muito no quadrangular, quando se classificam dois times e chega na última rodada, esses dois times se enfrentam, né? Pode ocorrer. Olha. Ô, Carmo, rapidamente, tem gente perguntando aqui no nosso Facebook, não foi só hoje não, mas é que não deu tempo. Mas vamos repassar aqui a pergunta do Brian Fernando, perguntando por que o São José, que cargas d'água o São José não está na Copinha. O São José, o outro time da cidade. André, a Copa São Paulo não é o clube que define, é a cidade, é a prefeitura. Então, se a cidade se oferece para ser uma das subsedes, são 29, tem 3 em São Paulo, são 32 na verdade, aí fica mais fácil, porque a cidade que tem uma subsede, logicamente ela bota um time dele. E para isso a tem cidade que põe até duas. dinheiro para a federação. O valor gira... Da federação tem que pagar todas as despesas de hotelaria, dos clubes, ônibus, transporte, alimentação. Isso gira em torno, segundo informações da federação, de 200 a 250 mil reais. Então, quando a nova gestão de São José assumiu, achou melhor não gastar dinheiro com isso daí. Aí cancelou já em 2017, já é o 3º ano que São José dos Campos não é uma das sedes da Copinha. Tem cidade, por exemplo, igual Rio Claro, os dois times estão lá jogando. Guarulhos, os dois times da cidade estão jogando. São Bernardo do Campo, os dois times da cidade estão jogando. Resta saber se a prefeitura tem esse interesse ou não. O time você monta na hora, apesar de São José não ter também um time tão competitivo assim para jogar. Mas é mais balancear o valor gasto, né? Para poder trazer a primeiro fator é esse, é a prefeitura, né, que tem que determinar. Não quero porque não vou gastar dinheiro com isso, não está valendo a pena. Agora, a Copa São Paulo atrai, sem dúvida alguma, ela atrai a torcida, o pessoal que está de folga. Você vê que em todas as cidades tem uma movimentação grande nos estádios, né? Isso é normal. É uma pena, não é? Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar do São José Basquete, perdeu para o Mogi das Cruzes no retorno ao NBB e as informações sobre o São José Vôlei, que se prepara para a disputa da Superliga B. A gente volta já.